Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos mais um convidado internacional. Temos aqui a honra e a satisfação de receber esse mestre do direito do trabalho espanhol, Dr. David Montoya Medina, digníssimo professor de direito do trabalho da Universidade de Alicante, na Espanha, e atualmente visitante da Universidade de Cambridge. Seja muito bem-vindo, Dr. David. Obrigado. E junto com o Dr. David, nosso já conhecido, nosso amigo, o desembargador federal do TRT-15 de Campinas, do Trabalho, o Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Seja muito bem-vindo, Dr. Manuel Carlos. Muito obrigado. Bom, Dr. David, fale um pouquinho sobre a conjectura do direito do trabalho na Espanha e em razão até de todos esses conflitos, esses problemas que tem vivido a União Europeia. Sí, en primeiro lugar peço desculpas porque eu non falo portugués. Si hay algo que caracteriza actualmente el derecho del trabajo en España y que se aproxima mucho y es una nota común al derecho del trabajo en el resto de países de la Unión Europea, es que es un derecho que se ha hecho cada vez más flexible. Y más flexible porque la situación de grave crisis económica que afecta en general a Europa y en particular a mi país propicia que los responsables políticos, sobre todo debido a la presión de las instituciones financieras, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, las instituciones europeas reguladoras de los mercados financieros, pues hagan la siguiente reflexión. El trabajo es un bien escaso, el trabajo debe ser repartido cada vez entre más personas y una de las vías utilizadas, se podría criticar, pero de hecho es una de las vías utilizadas para conseguir despegar un poco el empleo y favorecer la contratación, es con mayor flexibilidad, reformando las normas laborales para hacerlas más flexibles. Qual a sua visão, Dr. Manuel Carlos, dessa situação que está ocorrendo na Espanha e na Europa de maneira geral, com reflexos no Brasil, ou um paralelo com o Brasil? O que o professor Davi coloca, nós também sentimos. Quer dizer, quando você tem uma crise econômica, os governos começam a pensar, bom, as pessoas estão perdendo o emprego. Nós temos que criar mais empregos. De que maneira nós vamos fazer isso? E eles pensam então, bom, vamos flexibilizar a legislação trabalhista, porque se nós flexibilizarmos a legislação trabalhista, você vai ter menos custo de contratação e você vai gerar mais empregos. Esse é um pensamento que existe na Europa, existe na América do Sul, existe em todos os lugares, mas que nós, estudiosos do direito do trabalho, nós, de modo geral, não concordamos com esse pensamento. Por quê? Porque quando você flexibiliza muito, na realidade o que se vê é que você não gera empregos, você gera subempregos, empregos mal remunerados. E subempregos não resolvem a crise, pelo contrário, eles aprofundam a crise. E acho que isso vale tanto para a Espanha como para o Brasil também. E dentro dessa flexibilização, a terceirização é uma das posibilidades? Sí, lo que pasa y lo que espero es que tanto la legislación brasileña como la legislación española ha alcanzado ya las cotas máximas de flexibilización en materia de tercerización. Quiero decir, por decirlo de manera muy clara y muy directa, no es posible más tercerización de la que hay ahora en nuestros días, ¿no? Entonces, claro, eso plantea nuevos retos y nuevos problemas para el derecho del trabajo, porque en línea con lo que apuntaba el profesor Toledo Filo,
La tercerización va ligada al detrimento, al deterioro de muchos derechos de los trabajadores, lo que redunda en una peor situación social de la clase trabajadora, particularmente de la empleada en empresas intermediarias. Quiero decir, por apuntar básicamente dos de los que hemos hablado durante esta interesante semana jurídica que hemos tenido aquí en Uniara. Por un lado, las diferencias retributivas entre los trabajadores de las empresas intermediarias y los trabajadores de las empresas principales. Nos encontramos la realidad del día a día de trabajadores de empresas principales o trabajadores de empresas intermediarias ocupando el mismo puesto de trabajo que un trabajador en una empresa principal, y existiendo una diferencia abismal, grande, importante de retribución. Y por otro lado, es un problema que por lo visto no acontece tanto en Brasil como en España. Los trabajadores de empresas intermediarias en España, y yo creo que también en Europa en general, están sometidos a un elevado nivel de precariedad. Es frecuente que cuando termina la relación mercantil entre la empresa principal y la empresa intermediaria, muchos trabajadores pierden su empleo, van al desempleo y quedan como a la expectativa de que su empresa les vuelva a llamar, otra empresa les vuelva a llamar porque surge otro encargo mercantil y poder reanudar la actividad laboral y poder volver a percibir retribución, ¿no? Esse é um problema interessante, hein, professor Manuel Carlos? Sim, na realidade, nessa semana jurídica da Uniara, né, que foi importantíssima, um evento sem paralelo realmente, né, na nossa realidade acadêmica do estado de São Paulo, a gente pode até dizer isso, mas nós vimos que a terceirização ela tem esses efeitos de você criar dois tipos de trabalhadores. Os trabalhadores que têm uma proteção mais ampla, garantida, direitos completos, vamos dizer assim, que são aqueles trabalhadores contratados diretamente, e os trabalhadores de segunda categoria, né, trabalhadores de segunda classe, que às vezes até usam um uniforme diferente dentro da empresa, que são os terceirizados, que ganham menos, que têm menos garantias e que muitas vezes acabam ficando numa situação de desamparo. Nós, na Justiça do Trabalho, nos deparamos com essa situação todos os dias, e mesmo, eu vou até dizer, entre terceirizados que prestam seus serviços no âmbito da administração pública, isso também acontece. Então é um problema sério e é mundial. É mundial, porque nós tivemos aqui a presença do Dr. Diego, o professor chileno. Sim. E ele lá ainda é mais grave ainda, porque é institucional. Quer dizer, o trabalhador direto ganha 3 salários e o terceirizado ganha 1 salário. Exatamente. E a terceirização lá foi feita para favorecer as empresas, para ter menos custo para as empresas. Não pode isso. Ahí siempre me gusta decirlo, y en eso a veces Manuel Carlos y yo discrepamos un poco. Siempre hablo de una visión o una dimensión fisiológica, funcional, si quieres podemos decir una visión que se puede aceptar generalmente por todos, de la tercerización, que es, bueno, la tercerización, muchas empresas acuden a la tercerización no para reducir costes, sino porque hay desde luego empresas intermediarias que hacen esa tarea mejor y con más calidad porque son empresas especializadas. Pero al mismo tiempo, claro, también una dimensión patológica, enferma, peligrosa, dañina, que de luego que es la que el ordenamiento jurídico tiene que limitar, con límites contundentes, que es la tercerización efectuada en perjuicio de derechos básicos de los trabajadores, como es el empleo estable, como es la retribución, la igualdad retributiva, y como es, no lo he dicho antes y lo digo ahora, me parece muy importante, la prevención de riesgos laborales. Las estadísticas son contundentes. La mayor tasa de siniestralidad laboral ocurre en empresas pequeñas, empresas tercerizadas, o incluso afectan a trabajadores cuya empresa no es una empresa como tal, sino que es un trabajador autónomo que les ha contratado para desarrollar
esas tareas. Entonces es importante distinguir ambas dimensiones. Aí eu vejo duas coisas extremamente importantes. E de dimensões mundiais, porque o Chile também tem o mesmo problema. Diz que o maior problema de enfermidade, de morte até de trabalhador, estão nas empresas terceirizadas. Precisamente, sim. Inclusive porque, como a situação desses trabalhadores ela é precária nessas empresas, muitas vezes, ele tem inclusive menos instrumentos de segurança do trabalho. Ele é menos vigiado. Se eu tenho um trabalhador da minha empresa que usa um outro uniforme, eu começo a assumir, ele não é meu. Se ele não é meu, eu não vou cuidar dele. Essa é a ideia. E se eu não cuido dele, ele, uma hora, se acidenta ou fica doente, né? Então esse é um problema sério e nós vimos aqui Chile, nós tivemos Argentina na Semana Jurídica, Chile, Argentina, Espanha, Brasil. Poderíamos chamar Uruguai, Peru, Portugal, França, ia ser a mesma discussão. E a outra questão que é importante, essa que eu acho que é importante, terceirizar para uma empresa especializada que vai fazer com qualidade, com mais rapidez e melhor. Ahí sí. Sí. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la... Bueno, también a veces digo que la tercerización es un fenómeno inevitable, es como la lluvia. No podemos detenerla, lo que podemos hacer es adoptar cautelas legales para que la lluvia no produzca inundaciones y no deteriore. El ejemplo de las cadenas de automoción, de las ensambladoras, incluso en Brasil, que hay varias, donde fabrican automóviles y se exportan para todo el continente americano. Es inevitable pues, que existan empresas contratistas como las que montan los salpicaderos, ¿no? Donde aparecen los cuadros de velocidad, de presión, de medición de gasolina, y que instalan con fórmulas just in time en las fábricas ensambladoras esos salpicaderos, esos cuadros de instrumentos, o los asientos, o los volantes, porque son empresas especialistas, o las empresas que instalan los airbags, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de dimensión fisiológica, funcional, útil de la descentralización. Si eso, por ejemplo, la ley lo prohibiese, o la Constitución lo prohibiese, pues ¿qué sería de la industria de la automoción, ¿no? Não tenha dúvida. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, com essa presença ilustre que temos aqui hoje, uma presença internacional, Dr. Davi, professor da Espanha e atualmente visitando Cambridge, e nosso amigo desembargador federal do trabalho, o Dr. Manuel Carlos. Muito bem. Doutor Davi, fala um pouquinho para a gente, que eu achei interessantíssimo esse seu trabalho. O que é que está voltado a essa sua visita a Cambridge? Bueno, mi visita a Cambridge está resultando realmente muy satisfactoria y muy gratificante. Por todos es sabido que la Universidad de Cambridge es es la primera universidad del mundo en el ranking QL, el ranking mundial de universidades. Ha salido publicado muy recientemente ese ranking, por cierto, con muy buena posición también de las universidades brasileiras. Y entonces es una universidad en la que uno, cuando se traslada, también tiene la sensación de trasladarse al siglo XIII, en la que se fundó. Es una universidad muy respetuosa con pues los primeros edificios universitarios que en dicha ciudad se constituyeron, los llamados college. Entonces es una universidad donde se conjuga modernidad y calidad de la enseñanza
con respecto a la tradición. Desde luego, es una experiencia que voy a estar un año y me va a saber a poco, me gustaría poder estar más allí y me honraría mucho que alguno de ustedes pudiera venir por allí, que comprobara con sus propios ojos lo que vivo allí a diario. E o trabalho que o senhor está desenvolvendo lá em Cambridge? Sí, mi trabajo es bueno, como en toda universidad, una actividad docente y también una actividad investigadora. Mi actividad ahora mismo es solo investigadora. Estoy trabajando el tema de las medidas de conciliación de la vida laboral en Europa, en especial en el sistema anglosajón, porque es un problema que es un asunto que está planteando muchos problemas y mucha litigiosidad, muchos pleitos, muchos conflictos judiciales en la realidad jurídico-laboral española. Como o senhor vê esse trabalho e essa situação da conciliação e da vida social e a vida do trabalhador, doutor Manuel Carlos? É um tema que, me parece, vai ficar cada vez mais atual. Por quê? Porque a tecnologia nos está colocando cada vez mais presos ao trabalho. Hoje nós estamos aqui gravando uma entrevista, mas nós estamos com o nosso celular, laptop, computador, internet. A qualquer momento podemos ser chamados. Nós sabemos que muitos trabalhadores hoje já não descansam mais, porque eles estão 24 horas à disposição. A tecnologia permite isso. E o próprio trabalhador, muitas vezes, ele se sente obrigado a ficar conectado ao seu trabalho. Ele não consegue mais desconectar-se. Ele está completamente vinculado. E isso causa um problema familiar. Inclusive, porque ele tende a tentar equilibrar a sua vida pessoal com seu companheiro, companheira, com seus filhos e o seu trabalho. Como ele está conectado permanentemente, ele não consegue e isso gera conflitos de toda a ordem, inclusive conflitos de ordem familiar, não é? E acho muito interessante um professor doutor de Direito do Trabalho, que poderia estar preocupado com as questões do trabalho, não está preocupado só com a questão do trabalho, mas sim também com a questão do trabalho y la relación de él con la familia. Sí, es que también hay una dimensión importante que quisiera resaltar. En Europa hay una preocupación cada vez más frecuente y sin duda yo creo que sí está impregnando ya también a los países iberoamericanos, y la preocupación es la igualdad de derechos laborales y la igualdad en el acceso al empleo entre hombres y mujeres. El problema es que, como pasa aquí, la tendencia general en Europa, también en España, es que sea siempre la mujer la que se ocupe de la familia, la que se ocupe de los hijos, y eso produce una merma de sus expectativas de promoción profesional, porque muchas veces tiene que dejarse el trabajo con ocasión de la maternidad, una merma de sus retribuciones, porque tiene que trabajar a tiempo parcial, no lo hace el hombre, lo hace la mujer para cuidar a los hijos, y una merma de la estabilidad en el empleo. Es frecuente, desde luego la legislación lo protege, pero es frecuente que la empresa busque alguna fórmula para no continuar la relación laboral de aquellas trabajadoras que están ausentes porque tienen que llevar al hijo al hospital, porque ha tenido un nuevo hijo, porque tiene que cuidar no al padre sino al suegro, que es mayor y que está enfermo y que está en casa, ¿no? Entonces, por eso existe esa sensibilidad en España. Las medidas de conciliación de vida laboral y familiar son indirectamente una vía de procurar un mejor acceso de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres. Isso é extremamente importante e está cada vez mais atual, né, professor Manuel Carlos? Sem dúvida, as mulheres estão conquistando o mercado de trabalho cada vez de maneira mais ampla e com mais competência. Nós temos de ser sinceros, elas trabalham melhor que nós, os homens, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Então, e elas começam a conquistar, só que aí tem aquela coisa, a mulher, historicamente, sempre foi sujeita a uma dupla jornada. Ela chega em casa, ela tem que cuidar da família, dos filhos, e nós, homens, não ajudamos muito normalmente. Então, nós temos que mudar essa perspectiva, nós temos que começar a trabalhar em casa, nós temos que começar a dividir essa dupla jornada com nossas mulheres, para que elas possam ter sua vida profissional de uma maneira mais íntegra, mais completa. O que o professor Davi falou é verdade e acontece em todos os lugares. Muitas vezes
a carreira profissional do homem absorve ou mesmo anula a carreira profissional da mulher. Mas essa é uma tendência que está mudando e nós temos que procurar nos adaptar a isso para preservar até o nosso equilíbrio familiar. Em novembro do ano passado, a questão de um ano, eu escrevi um artigo que dizia justamente para os homens, eu finalizava o artigo dizendo: homens, reciclem-se, senão vocês vão acabar ficando para titio. Porque a mulher está ocupando cada vez mais o seu espaço e elas têm muita competência. Nós temos que admitir. Eu me permitiria até um adendo, se você me autoriza, né? Evidente. Homens, reciclem-se ou serão reciclados. Né? Não tenho dúvida. Então, acho que é bem verdade, sim. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. É uma satisfação enorme poder ter aqui o Dr. Davi, Dr. Manuel Carlos. Dr. Davi, suas considerações finais. Bueno, mis consideraciones, José Luis, en primer lugar, que debo un agradecimiento absoluto y sincero a la ciudad de Araraquara, en especial a la Uniara, por ese cálido recibimiento. Desde luego es una experiencia que no podré olvidar o que me acompañará durante el resto de mi trayectoria profesional, porque creo que esto posiblemente sea el comienzo de una relación estable y duradera y provechosa para el mundo académico brasilero y el mundo académico español. Aquí, bueno, yo venía a la Universidad Uniara con la expectativa de dar conocimientos, de aportar algo, y me voy con la sensación de que he recibido muchísimo más de lo que he dado. Muito obrigado. Nós pode ter certeza que a gente aprendeu bastante. Professor Manuel Carlos? Bem, eu queria mais uma vez cumprimentar a Uniara pela iniciativa, agradecer imensamente a oportunidade que a todos nos foi dada de dar nossa opinião, de mostrar um pouco da perspectiva do direito do trabalho, não apenas no Brasil, mas em outros países, em um assunto que é tão atual e é universal, que é o assunto especificamente, que foi o assunto da nossa Semana Jurídica, que é a descentralização empresarial. Nós estaremos sempre à disposição da Uniara para esse evento, para outros eventos, para quem sabe um curso de especialização em Direito do Trabalho aqui, por que não? E tenho certeza que se essa iniciativa vingar, ela terá o apoio de muitos professores também da Europa e da América do Sul. Muito obrigado. Nós é que agradecemos imensamente a presença dessas honrosas personalidades do direito do trabalho, mas infelizmente estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.